Pessoal, meu nome é Magna Kate, sou graduada em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Inglesa e suas respectivas literaturas pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e especialista em Língua Portuguesa e Inglesa pelo Instituto de Estudo Superior Franciscano, IESF. Sou professora de Língua Portuguesa pela Rede Municipal e Estadual de Ensino no Maranhão e vamos trabalhar com a disciplina de Produção Textual na Educação Escolar. Só entende quem namora. Agora vambora. Então vamos dar início a nossos trabalhos, iniciando a unidade 1, o texto como registro das experiências pessoais. Nessa unidade abordaremos a produção de textos escritos, coesos e coerentes, contextualizados à prática educacional, considerando o destinatário, a finalidade e as características do gênero. Quando fala-se em texto, logo surgem várias indagações, como: o que produzir? O que escrever? Daí, tiramos conclusões. Dentre elas, eu não sei produzir texto. Baseado nessa conclusão, é que definimos algumas formas de se iniciar uma produção textual. A primeira delas é a compreensão do tema solicitado. Esta regra é fundamental para que haja coerência entre o que foi solicitado e o que você vai produzir. O segundo, expor os conceitos sobre o tema, lembrando que, se for permitido, pois há alguns tipos de texto em que não é permitido que você exponha seus conceitos. Veremos alguns mais adiante. E, por fim, elaborar um pequeno roteiro antes de iniciar a redação. Este item é de bastante importância, uma vez que a elaboração de um roteiro com antecedência torna mais fácil a produção do texto, evitando assim que você se perca no caminho ou então que você corra risco de ser incoerente com o texto. De acordo com Aristóteles, o homem é um animal político. Ele chegou a essa conclusão após observar que o homem sente a necessidade de viver em comunidade, expondo seu cotidiano, seus sentimentos e emoções. Os primeiros textos produzidos foram as pinturas rupestres, lembrando que as pinturas rupestres antecede a escrita. Então, que tipo de texto era esse? Se tratava o cotidiano dos nossos antepassados. Esses tipos de pintura foi um registro bastante importante para nós sabermos como vivia os mesmos. Sobre as pinturas rupestres temos o desenho. O desenho foi a forma que eles encontraram para se manifestar linguisticamente a situação vivenciada, ou seja, o contexto, onde que a situação estava acontecendo. E por fim, a história transmitida. Temos o texto. Esse tipo de texto, apesar de bastante eficaz para sabermos um pouco mais sobre os nossos antepassados, dava margem a várias interpretações, como vocês podem observar na imagem a seguir. Vocês podem observar a necessidade do homem de estar em comunidade, até mesmo nos momentos de caça, e dentre outras informações que podemos observar. Mas afinal, o que é texto? Para Smith, é qualquer expressão de um conjunto linguístico numa atividade de comunicação. Já Barthes, ele afirmava que é a unidade contextualizada da comunicação verbal. E de acordo com o nosso material, é a manifestação linguística produzida por alguém na situação concreta. Observe que não há única definição de texto. Dentre essas três, há várias outras e outras definições. Até você mesmo, caro aluno, pode fazer sua própria definição de texto. Dentre os textos que vamos trabalhar está o memorial. O memorial é o instrumento de avaliação de aprendizagem. Ora, o memorial, o nome já diz, é a memória de tudo que foi produzido durante o período, seja escolar, seja profissional, e ele é bastante importante, pois evita que o aluno se perca, o professor também, e serve como meio de avaliação tanto para o professor quanto para o aluno. Sua constituição é feita a partir de uma capa, onde deve constar o nome da instituição, do curso, do orientador, do aluno, o título do memorial, o local e a data em que foi escrito. Um sumário, uma pequena introdução sobre o que o memorial vai apresentar, o corpo do memorial, ou seja, os trabalhos realizados, e a conclusão. Observem que o memorial não pode ser escrito do dia para o outro, sendo ele um trabalho feito ao longo de um curso, ao longo de um período. Vamos ver o exemplo de memorial na página 14, onde Joana Lima apresentou a sua tutora. E esse memorial de Joana Lima era composto por
textos produzidos no primeiro dia de aula, a sua autobiografia, os materiais produzidos para a realização das atividades, fichas e resumos de livros, resumos dos assuntos debatidos, enfim, todo um trabalho feito durante um período. Para se escrever qualquer tipo de texto, é necessário que haja clareza, que, segundo Ivanildo Amaro, a clareza é a expressão da ideia de forma que possa ser rapidamente compreendida pelo leitor. Então, caros alunos, para ser claro, pense claro. Imagine que você não estará ao lado do seu receptor para explicar a mensagem que você quis transmitir. Então, cuidado com a clareza. Para evitar falta de clareza, cuidado com contradição, frases ambíguas, construções sintáticas complexas, palavras desconhecidas e ausência de sinais de pontuações. Esses itens são catastróficos na produção de qualquer texto. Vejamos o exemplo de frase com e sem clareza. Na frase 1 temos: Juliana pediu Antônio para sair com ela. Na frase 2, Juliana pediu Antônio para sair. Observe que na frase 1 está claro que Juliana quer a companhia de Antônio. Já na segunda frase, o leitor vai ficar sem saber o que Juliana quer. Quer que Juliana saia? Quer que Antônio saia? Quer sair com Antônio? Ou está pedindo a permissão para Antônio sair? Esse tipo de frase causa bastante dúvida no leitor. Por isso, caros alunos, cuidado com a clareza. Seja claro, pense claro e, principalmente, pense no seu receptor. Ele é fundamental na sua construção de texto, uma vez que você vai escrever, você não escreve para você, você sempre escreve para outra pessoa. Lembre-se disso. Temos também a coerência. Há aqui algumas definições do que é coerência. É a conexão lógica, a ligação harmônica dos fatos e dos acontecimentos. É o encadeamento lógico do tempo, nas relações de tempo, espaço, de causa e consequência. E, por fim, a continuidade de sentido. Para ser coerente, voltando lá ao início da nossa aula, temos a construção de um roteiro. É bastante importante para que você não perca a coerência, pois, uma vez construído o roteiro, é capaz de você dar continuidade ao texto sem que você se perca. Então, coerência nada mais é do que uma continuidade no texto. Vejamos agora um exemplo de frases onde não há coerência, ou seja, incoerentes. A gratuidade do acesso à universidade em linha não é compatível com a informação relativa ao montante da matrícula. Como vocês podem observar, as duas palavras grifadas em vermelho, gratuidade e montante, elas não equivalem à frase, uma vez que, se ele afirma que a universidade é gratuita, como que ele vai cobrar um montante no ato da matrícula? Então, essa frase é bastante incoerente. Cuidado com o que vocês afirmam na produção textual. Para se fazer uma boa produção textual, seja preciso. E ser preciso seja objetivo e utilize a rapidez na resposta do que lhe é pedido. Utilize a clareza de raciocínio e a coerência de ideias. Esses dois itens citamos anteriormente, clareza e coerência. E utilize também vocabulário adequado. Pense sempre no seu receptor. Se o seu receptor for em público infantil, utilize linguagem adequada a esse público. Se for um documento oficial, utilize a linguagem indicada para a construção de um documento oficial. Sabendo que o documento oficial não se adequa ao público infantil, assim como também o público infantil não vai se adequar aos documentos oficiais. Pois então, cuidado com o vocabulário. E por último, a impessoalidade. Construa um texto objetivo. Seja objetivo em suas respostas, coerente e responda com clareza. Observe o exemplo na página 23, onde um senhor recebe um e-mail no qual não há precisão no que foi escrito. Logo, o leitor vai ficar com dúvidas, que no quadrinho diz: quantos produtos devo repor? Não há clareza e nem precisão no texto, causando assim prejuízo ao receptor da mensagem. Temos também a concisão. A concisão é exprimir o máximo de informações empregando o mínimo possível de palavras. Porém, cuidado com a concisão. Ser conciso não é escrever pouco, é escrever somente o necessário.
Para isso, seja objetivo e use frases independentes, frases que não dependam uma da outra, mas que haja coesão, ou seja, ligação entre as frases. Não é escrever um emaranhado de frases soltas, e sim escrever somente o necessário. Para uma boa concisão, evite uso excessivo de pronomes pessoais e conjunções, repetição desnecessária de palavras ou expressões, e redundâncias e pleonasmo, como subir para cima, descer para baixo, sair para fora. Então, seguindo essas regrinhas, você será capaz de produzir um texto em que a sua informação será bem passada para o seu receptor. E para que essa informação surta efeito, vamos utilizar também a coesão. A coesão é a ligação, é a forma de ligar um termo ao outro. Também pode ser classificado como articulação gramatical entre palavras, orações, frases e parágrafos. É a maneira de recuperar em uma segunda frase um termo citado na primeira. É como se fosse uma cola, um item que liga uma frase a outra, um termo a outra, ou um parágrafo a outro. Então a coesão é bastante importante dentro de um texto. A coesão, que é a ligação, e a coerência, que é o sentido lógico. Procure utilizar sempre essas duas palavrinhas ao construir seu texto, coesão e coerência, não esquecendo também da clareza e da precisão ao escrever. E para se escrever um bom texto, precisamos utilizar também a criatividade. A criatividade, um texto criativo, capta a atenção do leitor, evita expressões desgastadas e repetições desnecessárias. Porém, cuidado com o excesso de criatividade. Seja criativo, mas procure sempre a adequação a seu público. Vamos observar um texto bastante criativo. O autor faz uma analogia ao fim do mundo segundo o calendário maia, que previa este acontecimento para o dia 21 de dezembro de 2012. E dias antes, ocorreu a morte de Oscar Niemeyer, um grande arquiteto. E o autor utilizou desses dois acontecimentos para escrever um texto bastante criativo. Ao receber Oscar Niemeyer, disse: "Vou acabar com tudo no dia 21 e quero que você faça um projeto novo. Projeto este, a Terra." Bom, queridos alunos, vamos iniciar a unidade 2, falando um pouco sobre a redação oficial, rompendo as barreiras da escrita. Nessa unidade, abordaremos a atitude crítica em relação à leitura e à produção de textos alheios ou próprios. Até aqui vemos alguns itens para se fazer uma boa produção textual, tanto escolar quanto profissional. Nesta unidade veremos a redação oficial, que será utilizada principalmente no âmbito profissional. A redação oficial é a forma pela qual o poder público redige normas, atos e comunicações. Ela se caracteriza pelo uso da norma culta, da formalidade, clareza e coesão. Observe que aqui entra a clareza e coesão. Então, é bastante importante que você compreenda os tópicos que trabalhamos na unidade 1 para que você faça uma boa redação. Dentre a redação oficial, temos a carta, que pode ser pessoal ou oficial. A carta pessoal está isenta de formalidades, pode-se usar a linguagem coloquial e expressa sentimento. Veja, a carta é um dos meios de comunicações mais antigos que temos. E também a carta oficial, que é um documento ligado à transação comercial, financeiro e profissional, pelo receptor. A carta pessoal, geralmente pessoas do nosso círculo de amizade ou familiar, e a oficial é destinada ao nosso círculo profissional. Há normas que regem a construção de uma carta, como a seguinte: o cabeçalho, onde deve constar local e data de origem onde a carta está sendo escrita, cumprimentos iniciais ou vocativos, a mensagem, que é o corpo da carta, e a saudação final com a assinatura do emissor. Mais uma vez, vejamos o exemplo na página 39, onde bem em cima consta o cabeçalho: Brasília, 2 de setembro de 2005. Logo abaixo temos cumprimentos iniciais: querido educador. Temos também a mensagem, que é a informação que Olga Freitas, que foi a redatora da carta, quis passar para o seu receptor, e a saudação final: um forte abraço, e a assinatura: Olga Freitas. O ofício é um exemplo de uma correspondência oficial, ou seja, a carta oficial.
E o ofício pode ser solicitação ou requerimento. Na solicitação é utilizado a linguagem formal, a mensagem deve ser clara, direta e precisa, com forma de tratamento de acordo com o cargo do destinatário. Vejamos um exemplo na página 40 e comentaremos um pouco mais. Observe o cabeçalho, o nome ofício, o número, o ano, mais na frente o local e data, quem está enviando, para quem está sendo enviada e o endereço. Tem-se a saudação, a mensagem e a assinatura com o cargo que a pessoa ocupa. A solicitação será lida por pessoas de sua relação pessoal, por isso é que você vai utilizar sua mensagem de forma clara, direta e precisa e a forma de tratamento de acordo com o cargo do destinatário. Na solicitação, você vai tratar apenas de um assunto. Outro tipo de ofício é o requerimento. O requerimento é o pedido dirigido a uma autoridade do serviço público, no qual se solicita algo. Geralmente, as instituições disponibilizam formulários padronizados. Observe que o requerimento ele se diferencia da solicitação, uma vez que a solicitação vai ser utilizado no seu âmbito profissional. Já o requerimento vai ser um pedido que você vai enviar ao serviço público, requerindo, como no exemplo da página 43, no qual você pode requerer seu nome na inclusão dos funcionários que gozarão de férias, pode requerer recursos de instituição pública, material. Então, essa é uma das principais diferenciações da solicitação para o requerimento. A quem se destina? Lembrando que a solicitação vai se destinar a pessoas do seu âmbito profissional e o requerimento vai ser solicitado a uma autoridade. Eis a principal diferença entre requerimento e solicitação. Até a próxima videoaula, caros alunos. Qualquer dúvida, questionamentos, segue o contato abaixo, magnasantos21@hotmail.com.